é o grande suporte e a grande transmissora da cultura. Em Goiás não foi diferente, pelo contrário, aqui a marca é muito presente, até porque, tomemos Vila Boa como exemplo, os homens, de uma maneira geral, partiam para as fazendas, ou eram tropeiros, ou eram militares que mantinham as fronteiras além da linha de Tordesilhas, e as mulheres ficavam sozinhas com os filhos, os agregados da casa, os empregados, e eram elas quem realmente mantinham viva a cultura. Hoje vamos voltar ao tempo, reviver o passado e conhecer histórias de mulheres que nos anos 60 e 70, mesmo vivendo sob o regime patriarcal, elas foram grandes narradoras de seus feitos e conquistas. Mães, donas de casa, trabalhadoras, guerreiras e fortes. Elas marcaram uma geração e, em pleno século XXI, são fonte de inspiração. Aqui em nossa capital, um legado construído por essas mulheres tem endereço certo. O Alego Cultura está no ar e hoje com uma importante missão: trazer para a tela a história de uma associação fundada por 3 fortes mulheres ainda no final da década de 60. A AFLAG, a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, completa em 2019 50 anos de existência. Bora conhecer de perto essa história? Seja bem-vinda! Vamos entrar e conhecer a verdadeira história da academia. Você é o nosso convidado. A Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás foi fundada por 3 escritoras: Rosarita Fleury, Nelly Alves de Almeida e Ana Braga. E essas 3 escritoras, por um ano, começaram a movimentar-se em busca de escritoras outras para formar as 40 cadeiras da Academia Feminina de Letras, ocupar as 40 cadeiras. E um ano depois, em 1970, houve a posse das 40 acadêmicas, entre escritoras, musicistas, artistas plásticas e teatrólogas. Os registros revelam histórias, momentos que fizeram parte da construção de um verdadeiro bem cultural de nosso povo, do nosso estado. As escritoras Rosarita Fleury, Ana Braga e Nelly Alves de Almeida se uniram com uma proposta clara de divulgar a literatura e as artes no estado de Goiás, além de suas fronteiras. E para isso, articularam e contaram com apoios de pessoas importantes e influentes daquela época, como o Dr. Jerônimo Geraldo Queiroz, professor, escritor, bacharel em Direito, grande defensor das causas feministas e que se tornaria um dos maiores incentivadores da AFLAG. A academia, para mim, tem um significado muito especial, porque meu pai, Jerônimo Geraldo de Queiroz, escritor, professor, grande orador, advogado das causas feministas, ele foi convidado por Dona Rosarita para participar da primeira reunião da academia, a reunião de fundação. Então, desde 1969 que a academia está na minha vida, no meu coração, por meio do meu pai. É tanta história que, na memória de Maria Elizabeth Fleury, ela se recorda de cada detalhe. Afinal, a relação dela com a AFLAG é tão estreita, tão próxima. Titular da cadeira 21 da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, segunda ocupante, cuja patrona é a escritora Rosarita Fleury, a atual presidente tem motivos para manter viva essa história, que em 2019 comemora seus 50 anos. Filha de Rosarita Fleury, também você escreveu um livro sobre a sua mãe, sobre a trajetória dela. Qual que é a maior referência que a senhora tem dela, já que foi ela que iniciou todo esse processo aqui, né? Uma das que iniciou. Eu penso que a maior referência é
Ela sempre foi uma pessoa acima do seu tempo. Ela aceitava todas as mudanças que as mulheres pleiteavam, aceitava de muito bom grado, achava certo. A mulher precisava se equiparar, igualar ao homem, ombro a ombro, não à frente. Sim. Ombro a ombro com o seu parceiro e com os homens em geral. Acabar de vez com aquela mulher muito do lar, que além dela ser do lar, ela poderia desenvolver muito mais o seu intelecto. Então ela era acima do seu tempo. Ela sempre foi uma pessoa muito aberta a todas as mudanças. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Alego Cultura está de volta. A AFLAG, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, que completa em 2019 50 anos de luta e preservação da cultura goiana, é a nossa personagem central desse programa. Nesse bloco, vamos conhecer histórias de mulheres que ajudaram a construir esse rico acervo cultural. Meu nome é Alba Lucine de Castro Dairel. Nasci em Minas Gerais e em 1957 vim para Goiânia. Estudei no Externato São José, no Instituto de Educação, na Universidade Federal de Goiás. E depois prestei concurso no Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás, como professora de piano, e lá permaneci até aposentar. Depois trabalhei na Aliança Francesa, dei aula de francês durante 12 anos. Ocupo a cadeira número 2 da AFLAG, cuja patrona é Aida Félix de Souza. Eu me chamo Ângela Jungmann, fui por mais de 40 anos professora de língua portuguesa, lecionei em vários colégios, escolas de Goiânia, né? Como Instituto de Educação, Ginásio Municipal, Emmanuel, Colégio Santo Agostinho. Depois passei para a universidade. Fui convidada para pertencer aqui à academia e prestei o concurso, fui aprovada e aqui estou desde 2001, final de 2001. Com sede própria, cujo nome recebe Rosarita Fleury,
A Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás funciona em uma casa. Aqui, tudo foi pensado nos mínimos detalhes. As homenagens retratadas em cada cômodo. As telas que revelam a arte de mulheres que se destacaram em nosso estado. E um forte acervo bibliográfico fazem parte e integram o acervo da AFLAG. 40 cadeiras são hoje ocupadas por representantes da literatura, da música, da escultura, pintura e teatro. E é por meio delas que agora esse enredo será apresentado. Folhas secas. Sob meus pés, os estalidos de folhas secas, no abandono do outono, balançando em ocre, cobre, grená, caramelo, ao som de um vento lento, estralando no tempo os sonidos de outrora, agora tão doídos, no meu caminho de terra vermelha, gramada nos tempos idos. Estou aqui na academia porque, como eu fiz o curso de letras e também o curso de piano na UFG, a grande maioria das fundadoras e das patronas, mesmo as que ainda estão vivas, essas pessoas eu convivi com elas. Convivi na sala de aula, convivi nos eventos culturais, convivi nos lançamentos de livros e na vida da sociedade goiana, que todos nós pertencemos. E agora, falando em música, uma das maiores expoentes dessa área em terra goiana, Maria Lucy Veiga Teixeira, titular da cadeira 24, faz parte da academia desde a posse, ocorrida em 9 de novembro de 1970, na Assembleia Legislativa de Goiás. Formada em piano pela Universidade de Música de São Paulo e canto orfeônico do Rio de Janeiro, a professora de música é cofundadora do Conservatório de Música, hoje EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Olha, eu acho que nasci para ser professora e eu sempre digo, se eu tivesse novamente que escolher uma profissão, eu escolheria o magistério. E eu sempre gostei de trabalhar com um grupo de pessoas. Tanto assim que eu tenho curso de piano, de canto e educação musical que eu fiz no Rio de Janeiro com o maestro Villa-Lobos. 93 anos bem vividos e de dedicação plena em prol da música. Maria Lucy é autora da música do hino da AFLAG. O meu trabalho lá na academia foi sempre na área de música, porque é com isso que eu mexo, né, desde o começo, porque eu comecei a estudar piano com 4 anos de idade, meu pai tocava violino, e com 4 anos eu comecei a estudar piano e nunca mais deixei. E eu estudei piano com a nossa maior artista, Belkis, né? Quem poderia imaginar que por meio de 3 mulheres, no final da década de 60, que se uniram para fundar uma associação onde se pudesse preservar o patrimônio cultural do nosso estado, renderia tanta história. Páginas e mais páginas estão sendo construídas ao longo de 50 anos. Que venham mais 50, mais anos infinitos. Eu desejo que essa academia continue a crescer e produzir frutos para que as pessoas possam usufruir de tudo isso que a Academia Feminina de Letras oferece. A literatura e as artes têm muita importância, porque ambas, tanto literatura como a arte, não só formam o cidadão do seu aspecto cultural, mas do seu aspecto sentimental, humanístico e de percepção do belo. Eu acredito que os próximos 50 serão anos de luz, em que nós, da academia, e os que virão depois de nós, vão clarear esse estado, fazer com que a arte, a literatura, as artes plásticas em geral, a literatura, a música, elas realmente
chegam em todos os recantos do nosso estado de Goiás. Meu desejo é que ela continue sempre nessa trajetória que ela traçou, que vem sendo muito bem desenvolvida, e as presidentes todas foram muito eficientes, e eu acho que ela está em muito boas mãos, e eu desejo que ela continue sempre num caminho assim de sucessos, de glórias. E é ao som do hino da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás que o Alego Cultura vai ficando por aqui. Mas antes, música de Maria Lucy e letra de Silvia Nascimento Rodrigues.